Esse mês eu completo 13 anos como dono de agência. Cara, o tempo passa muito rápido e se eu pudesse olhar na história da minha agência, na história da minha jornada como dono de agência e uns 2 anos antes, eu comecei como freelancer, criando páginas na internet, fazendo design e tudo mais. Cara, se eu olhar essa somatória de quase 15 anos aí trabalhando com web, eu poderia falar, existem alguns erros que se eu pudesse voltar no tempo, eu adoraria não cometer. E o vídeo de hoje é exatamente falando pra você, na prática, sem enrolação, sem blá 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 e sem firulinhas, coisas que eu acredito que as agências e freelancers não devem errar, porque senão o seu negócio, porque senão a sua empresa que você sonhou em ter para você como fonte de renda ou até mesmo como inspiração de mercado, como posicionamento de mercado, ela pode, afundar ou ainda, né, ou cair, se for um avião, né? Podia ter sido um barulho de avião, né? Não tem nada a ver com um barquinho afundar. Mas beleza. Enfim, vamos lá, galera. Já estou separando aqui meu bloquinho de anotação. A aula vai ser, talvez se esse é o seu primeiro contato comigo, dá um salve aqui no comentário. Não vou nem pedir para você se inscrever, eu quero que você se inscreva no canal só se você gostar, beleza? É isso que eu vou falar, lá no final eu falo para você se você ficar comigo. Mas eu diria o seguinte, né? Quando a gente presta muita atenção na jornada de agência, e aqui o objetivo temos que ter, o objetivo é não quebrar a empresa, tá? E aí eu vou dizer para você o que quebra uma empresa, né? O que quebra uma empresa, no caso, uma agência? Essa é uma pergunta muito importante que você tem que conhecer se você for freelancer, consultor, agência, se você faz lançamento, se você é gestor de tráfego, se você é web designer, se você é desenvolvedor web, se você é analista de SEO. Cara, para mim tudo é agência, tá? Agência aqui, só para ficar claro, né? A agência, o que eu chamo de agência, vou até colocar aqui, ó, entre aspas, prestador de serviços para internet, ligado ao marketing digital, desenvolvimento web, web design e que mais que a gente poderia colocar? É basicamente isso, tá? Eu chamo de agência isso aí, tá? Quem presta serviço voltado à internet para ajudar empresas, muitas das vezes ajudar empresas a venderem mais, a se posicionarem, posso colocar aqui junto, né? Gestão de redes sociais, conteúdo aqui poderia ser marketing de conteúdo, mas aí já estaria aqui ligado ao marketing digital, beleza? Então aqui eu digo qualquer tipo de conteúdo que você crie para a web, então vou até escrever aqui conteúdo para a web, beleza? E aí, pensando você como agência, tá? O que quebra uma agência no dia a dia? E eu posso dizer isso de uma forma bem categórica, porque ao longo da minha jornada eu vou dizer que talvez eu tenha quebrado e não percebi, mas depois de muito tempo entendendo, né, com esses 13 anos sendo empresário, eu descobri algumas coisas que podem dar problema e ainda não são os 5 erros, tá? Fica tranquilo que os 5 erros a gente vai pegar já já. Mas o que quebra realmente uma empresa? Falta de capital de giro, que é o que você tem que aprender aqui, que é muito importante, que é ter dinheiro na conta do banco para pagar as suas contas e conseguir tocar o próximo mês até que o seu cliente te pague, né? Então isso mata uma agência, que é aquele famoso assim, ó, eu faço trabalho agora, depois você me paga. Isso é extremamente problemático, de verdade, porque se você faz isso, como é que você paga a conta de agora? Tá? Então esse é uma lógica para mim muito importante. Falta de cliente. Olha, se tem uma coisa que mata qualquer empresa, em qualquer momento da empresa, seja com pandemia, seja sem pandemia, velho, falta de cliente vai dar dor de cabeça. Tá? Você vai ter problema, você não vai conseguir pagar as contas, né? Então não vai gerar dinheiro e aí, consequentemente, você não consegue pagar as contas, não consegue se pagar, não consegue se pagar um próprio salário, você tem que fechar a empresa. E eu vou colocar aqui, talvez, como um dos últimos itens e que as pessoas colocam em primeiro lugar, muitas das vezes antes do dinheiro, é falta de qualidade no produto entregue, tá? Eu acho que esses 3 itens, e vou falar da qualidade do produto entregue, que é o seguinte, às vezes alguém fala assim, vou entregar qualquer coisa e que se dane, tá? A pessoa do outro lado lá que se lasque e aí eu vou entregar qualquer coisa e pronto. Que tipo de problema que isso pode dar? No meu modo de ver, o primeiro problema é óbvio que talvez esse cliente não te pague, mas um segundo problema é que se esse cliente pagar e você der um nó nele, assim, tipo entregar mais ou menos, ele não vai recomendar você. E aí seu nome não vai para frente.
e aí, consequentemente, sua marca não cresce, as pessoas não querem trabalhar com você, você não vai ter clientes, não vai ter dinheiro, né? Vai faltar dinheiro para poder pagar as contas no dia a dia, e aí vai quebrar a tua empresa. Então, quando eu falo isso aqui para você, ó, o que quebra uma empresa, a gente não pode, eu acho que não pode, começar por pensar só na qualidade do produto. Você tem que pensar como é que eu posso ter dinheiro todos os meses, como é que eu posso ter clientes e eu preciso estar de olho na qualidade do meu produto. Nessa ordem, tá? Isso aqui eu aprendi ao longo dos anos e essa é a primeira sacada que eu queria deixar aqui na tua mão. Você tem que ter as etapas muito bem claras. Então, em primeiro, tá? Até vou colocar aqui, ó. Então, primeiro, em ordem de prioridade. Segundo, terceiro, tá? Não adianta, e muitos aqui, talvez seja o seu caso, foi o meu caso, eu empreendi pelo lado técnico. Então eu sabia fazer algo muito bem, eu comecei minha agência na área de SEO, eu era analista de SEO, eu sabia gerenciar um trabalho de SEO, projetos de SEO, eu falei, cara, eu manjo do técnico, então eu vou abrir uma empresa. Essa primeira lógica, não sei nem se é sua, se for o caso, depois me conta aí, mas a grande jogada é que se você começa pelo técnico, vai faltar para você habilidades de venda e vai faltar para você habilidades de gestão do dinheiro. Aí acaba sendo um problemão. Então aprende primeiro a gerenciar o dinheiro, aprende a como conquistar clientes e aí você pode focar realmente em melhoria de processo, em melhoria das entregas mais perfeitas no prazo. Cara, nessa ordem vai dar muito certo, beleza? Mas, enfim, eu vou chamar de A, B e C para você não confundir com 5 erros ali, mas é por ordem de prioridade mesmo. Vamos falar então dos problemas. Então, quais os problemas que as agências acabam vivendo, né? Acabam cometendo todos os meses. Até vou colocar dessa forma para ficar um pouco mais bonito. Quais os grandes problemas aí que as agências acabam fazendo ao longo desses meses? Deixa eu botar aqui, ó, vou botar até em vermelhinho aqui, ó, para poder chamar a atenção. Cara, primeiro, talvez é o seu caso. Vou até te perguntar assim no pezinho do ouvido, porque esse aqui é clássico e eu, né, através da Agência Mestre, eu já fiz isso lá no começo, através do Agência 10X, que é meu treinamento de gestão e vendas para dono de agência, mas não vem ao caso aqui. Eu tenho vários alunos que eles começam falando o seguinte: a pergunta mágica é: como é que você chegou no preço da sua agência, né? E aí o primeiro erro é dão um preço baseado no achismo. Então você chega lá, primeiro, grande problema, baseado no que o senhor ou senhora está dando seu preço? Vi aí na internet. Então, vi esse preço na internet. Copiei da proposta que o meu futuro cliente me mostrou de um concorrente. Então você chegou lá, o teu cliente, futuro cliente, chegou lá e falou: queria fazer um site aí com você. Você falou: posso fazer e tal. Ele falou: essa empresa aqui tá fazendo para mim por R$600. Por quanto você pode fazer? Dá para fazer por 450? E aí você pegou esse número 450 e pum, jogou assim no meio da proposta, fechou. E você não faz a menor ideia de onde veio. Tem gente ainda, ó, que copia o preço de alguma associação comercial, por exemplo, né? No caso de agências. Existem associações voltadas a agências, você pode baixar os guias deles lá e nesses guias às vezes tem lá preço de gestão de redes sociais, R$14 mil. Cara, como é que você vai fazer um serviço de gestão de redes sociais para uma padaria, para um restaurante, para uma pizzaria por R$14 mil? Às vezes, nesses preços que a associação comercial entrega, está muito ligado a uma média de grandes agências. Não dá para você assumir isso como o seu preço da sua cidade, da sua localização ou para os tipos de cliente que você acaba atuando, tá? Então, aqui eu acredito realmente que o problema é endêmico, né? A gente, quando começa a fazer, como eu disse, a gente empreende pelo técnico. A gente não faz a menor noção de como que a gente chega no preço. Eu já vou deixar para você, nos cards, um vídeo que eu tenho relacionado a como você deve precificar. Mas vou resumir aqui um pouquinho, depois você pode acompanhar. Também vou deixar aqui no descritivo do vídeo para você poder assistir com mais detalhes, um pouquinho mais sobre isso. Mas para mim, o preço ele tem que ser formado, tá? É assim que eu calculo na minha agência.
pelo meu custo hora, né? Custo hora do profissional. Eu pego o valor, quanto custa eu trabalhar 1 hora em um determinado projeto. Eu tenho que somar isso aqui aos custos fixos e variáveis da empresa. Eu tenho que somar os impostos e tenho que somar a minha margem. Então, essa aqui é a formulinha que eu uso para a gente poder chegar no preço. Eu não copio, não pego o preço da internet, não adianta eu falar para você, ó, pratique criação de sites por R$2.000. Não adianta eu falar para você, você não tem os mesmos custos fixos e variáveis que eu tenho. Você não tem, talvez, nesse momento, a mesma tributação, ou seja, os mesmos impostos que eu tenho. Você, talvez, tenha profissionais que não têm o mesmo custo que eu tenho. Por isso que não dá para você copiar. Mesma coisa aqui, ó, se você copiar a proposta de um concorrente, você não sabe quais são os custos dele. Você não sabe qual é a margem que ele está aplicando. A margem, basicamente, é quanto você quer ganhar em cima daquele valor. Às vezes a margem que ele está praticando já é uma margem baixa, você coloca uma margem menor ainda e você está tendo prejuízo. Então aqui é uma conta bem rápida para você, porque óbvio, nesse vídeo eu ainda tenho mais 4 problemas que eu quero passar para você, mas se você não faz essa conta, nem que seja ali no seu Excel, não adianta nada. Então por isso que eu falei aqui no vídeo, eu mostro para você em mais detalhes como que eu calculo esse preço, a lógica toda por trás e como que você pode dar os próximos passos, tá? Então, primeira coisa, se você copiava o preço ou não faz a menor ideia de como que você está praticando os seus preços, cara, pensa, calcula, porque às vezes você está pagando para trabalhar. Na maioria das vezes, até vou botar isso aqui, ó, botar asterisco. Na maioria das vezes você está pagando para trabalhar. Ainda vou botar assim, ó, e praticamente sempre você tem a ilusão de estar ganhando dinheiro. É a famosa sensação, não sei se você já teve, eu já tive isso lá no início da minha carreira, que é eu trabalho e eu nunca consigo ter um bom salário, sobrar dinheiro ou, sei lá, separar uma grana para que eu possa tirar férias ou para fazer um investimento na agência ou para fazer alguma coisa diferente. Cara, isso é realmente duro. Se você tem essa sensação, possivelmente você tem um problema com preços, beleza? Então, esse é o primeiro problema aí que as agências acabam cometendo todos os meses, antes até mesmo de me conhecer, de organizar. E agora a gente vai para o segundo erro, que é clássico. Se você nunca passou por esse, possivelmente vai passar, ou possivelmente você foi o lado contrário, mas eu acho que todo mundo que já tentou vender um serviço já ofereceu, já cometeu o problema de dar desconto. Essa aqui é clássica, tá? Essa aqui não adianta você falar que, não, Ricota, eu não dou desconto, não dou desconto. É o mais comum do nosso mercado. É você apresenta um preço, né, que considera até justo. Aí eu vou colocar aqui, ó, depois de algumas setinhas, e o seu suposto futuro cliente vai e faz uma contraproposta. Aí você fala assim, pô, Ricota, como assim, velho? Dar desconto é normal, eu já ponho até uma margem ali para dar um desconto e tudo mais. Cara, se toda vez que você tiver que dar desconto, eu vou até copiar aqui, ó, a nossa fórmula do preço. Então vamos lá, digamos que você deu um preço. Tá? Você tem um preço aqui específico que você deu ali para o seu futuro cliente. E ele fala, ó, faz uma contraproposta reduzindo o valor. Pensa comigo aqui, ó. Você vai gastar, né? Você vai entregar a mesma coisa, então o tanto que você vai pagar para o seu profissional, você não vai conseguir baixar, porque você já tem ele contratado. Os custos fixos e variáveis da empresa vão ser os mesmos, porque não vai mudar. Você tem a mesma operação na empresa, tem os mesmos compromissos, mesmo aluguéis, mesma internet e tal, né? Não vai mudar nada. Impostos? Oi, você acha que o governo vai baixar para você porque você deu desconto? Vai não. Da onde vai sair o desconto? Da sua margem. Às vezes, quando a pessoa acha que está fechando um bom negócio, às vezes se você não tem o cálculo do preço correto, né? Se você não tem o cálculo do preço correto, você vai tirar da sua margem. E muitas das vezes a pessoa não tem margem, ela está com uma margem muito pequena ou não tem margem, está trabalhando margem zero e aceita um desconto. Aí você paga para trabalhar. Então, eu vou até deixar aqui em negrito, porque o desconto, né? Até vou escrever aqui, ó. O desconto normalmente sai da margem e não dos outros componentes do preço. Não adianta, tá? Normalmente sai da margem e isso é um problema para você, para o seu negócio e vai ser um problema para sua agência no final das contas, tá? Porque isso aqui, ó, a margem é exatamente o que gera o caixa da sua empresa. Lembra que eu falei lá no início que uma empresa quebra normalmente por falta de capital de giro? Então aqui, ó, a margem
ela faz exatamente você ter dinheiro para fazer capital de giro. Então, quando você dá o desconto, você sacrifica a sua margem e, consequentemente, você compra o preço, que é o preço mais comum. Começou a entender por que as empresas normalmente quebram por falta de capital de giro, isso no mercado de agência? Porque ficam praticando desconto, não sabem o preço certo, não gera dinheiro, não consegue pagar as contas, não consegue contratar e uma hora tem que fechar. É realmente uma curvinha complicada pra gente. Aí você vai falar assim, tá, Ricota, mas como é que você resolve esse problema do desconto, né? Aí vem é uma pergunta muito boa, se você fez essa pergunta, fala assim, mas você nunca dá desconto, ninguém nunca pede desconto? Pede desconto pra mim. Só que o seguinte, aí eu vou dar a dica aqui principal, tá? A dica aqui é, se pedirem desconto, mexa no escopo. Se porventura alguém chegar e falar assim, eu quero desconto, você tem que baixar a quantidade de entregáveis. A pessoa queria comprar 50 artigos de você, pediu desconto, faz um novo cálculo, vê quantos artigos que dão agora, dá 45. Então fala, cara, você baixou o preço, eu consigo te entregar 45. Aí vai falar, mas isso não é desconto. Aí você fala, olha, na verdade eu não estou dando desconto, eu estou chegando no preço que você pode me pagar. Então é uma negociação completamente diferente. E não tem nada de errado de você falar não quando um cliente pede desconto. Você não é obrigado a aceitar o desconto. Se você chegar para comprar um bombom ali na Bomboniere mais perto de você, para chegar para comprar um cafezinho e falar assim, o cafezinho tá R$3,50 ali escrito, eu dou 3. Topa? O cara vai falar não. E o não é simples, né? Se for na padaria, pedir o pão na chapa lá que você mais gosta e pedir desconto no pão, o cara vai falar não. E por que você tem que dar desconto no seu serviço? É uma prática muito comum do brasileiro, infelizmente, mas às vezes o desconto ele está atrelado a um orçamento que a pessoa tem para poder pagar. E aí você tem que ver, poxa, para criar o site que ele deseja, com todos os componentes que ele deseja, custa R$5.000, R$10.000, R$50.000, não sei, 5 mil, só para ficar redondo, 5 mil. E a pessoa fala, eu consigo pagar 3,5. E 3,5 não te dá margem, não está gerando dinheiro para sua margem, não está pagando os custos e não está te dando margem, fala não, porque senão você vai estar trabalhando de graça. É simples falar não. Às vezes você vai falar, mas eu estou precisando de cliente. Você está precisando de cliente para você pagar para trabalhar? Aí eu acho errado. Aí entra em contato comigo, se você quer pagar para trabalhar, entra em contato comigo. Acessa aí, fabioricota@agenciamess.com, manda e-mail e fala, Ricota, eu quero trabalhar pagando para você. Eu vou aceitar todo mundo que falar isso aí. Se você mandar desse jeito, não sei, vocês tem que ter 2 neurônios aí para você não me mandar esse e-mail, mas você não pode querer trabalhar de graça. Ninguém tem que trabalhar de graça, não é justo isso. É simplesmente o que a pessoa deseja não cabe no orçamento. Mesma coisa, sei lá, chegar com R$50 lá na loja da BMW e falar, vou pagar R$50 aqui na BMW, vou sair com ela dirigindo agora, tudo bem? Não, não. Volte uma próxima vez, quando você tiver aí os seus R$200.000, aí a gente conversa. Sei lá o preço do bagulho, mas enfim. Então a dica aqui é, se pedir desconto, mexe no escopo. E aí a dica, vou botar uma dica extra aí, se não toparem o novo preço, então diga não para o projeto com aquele cliente, ou aquele ou aquela cliente. Simples assim, tá? É só dizer não, ninguém vai te matar, ninguém vai te sacrificar. E se a pessoa for arrogante a ponto de falar para você, que absurdo, sua agência é uma porcaria, não vai aceitar meu preço, ou você é sanguinário, você não... Cara, que bom que você mostrou suas garrinhas antes de vir trabalhar comigo. Eu quero você bem longe do meu escritório, do meu time, da minha galera, porque eu não quero gente que acredita que o meu serviço não vale o preço que eu coloquei. Ponto número 3, dos erros que as agências fazem. Esse aqui é clássico dos clássicos do mundo moderno. Usam o WhatsApp para tudo. Aí, meu amigo, eu mexi no vespeiro. Aí talvez você fale assim, pô, Ricota tá maluco, como é que ele faz trabalho hoje em dia sem usar o WhatsApp? Meu amigo, na minha agência não usamos o WhatsApp. Não é o nosso objetivo usar o WhatsApp. Se alguém usar o WhatsApp, não é algo que a gente faz oficialmente. Não é algo que eu endosso. Não é algo que deveria ser a prática de qualquer agência. Não deveria ter, tá? Por quê? Eu vou falar para você. O problema do WhatsApp é que carece de uma sincronização nas aprovações. Esse é o primeiro problema que eu vejo aqui do WhatsApp, Ou seja, essa palavrinha aqui, aprovações, cara, ela é o segredo de tudo. Por quê?
Porque às vezes você pode mandar para o seu cliente, olha, segue aqui a peça para você aprovar. Ele manda um áudio de 3 minutos e no meio ele não fala nada. Ou ele fala lá no meio que ele aprovou aquela peça com alguma alteração, né? O famoso aprovado com alterações. Mas às vezes você tem ali um problemão de identificar onde é que a pessoa aprovou. E aí você vai gastar mais tempo mapeando tudo isso do que se você trocasse por um e-mail. Então, como eu disse, usar o WhatsApp para tudo é um erro. Em algumas partes eu acho interessante. Por exemplo, você pode usar o WhatsApp para ser um meio de reforçar a reunião, mandar o link da reunião online, reforçar que você mandou um e-mail para aprovação, dar um pequeno status do projeto. Isso tá tudo bem. Agora, para tudo do projeto, eu vejo como um erro. E aí eu vou te dizer um outro problema, né? Se você possuir múltiplos colaboradores e múltiplos tomadores de decisão, ou seja, clientes, imagina mais de um dono, né? Mais de um gerente da outra empresa que você tem que lidar, você vai ter problemas para salvar um histórico das conversas. Cara, esse é um problema real, tá? E vou dizer por quê. Algumas ferramentas, aí você teria que pagar primeiro, teria que pagar uma ferramenta de WhatsApp para vários dos seus colaboradores entrarem no WhatsApp. Só que para você falar com múltiplos tomadores de decisão, você teria que criar um grupo de WhatsApp. E assim, 99,9% das ferramentas, eu testei isso para poder falar, não conseguem visualizar informações de um grupo do WhatsApp. Tá? Então, vou até colocar aqui para você poder sacar isso. Ferramentas de gestão de WhatsApp não conseguem gerenciar grupos. Por enquanto, não existem ferramentas boas o suficiente que conseguem gerir grupos com múltiplos tomadores de decisão e múltiplos atendentes ao mesmo tempo. Vai surgir uma ferramenta que faz isso? Vai. Daqui um ano alguém vai assistir esse vídeo e vai falar, Ricota, já existe a ferramenta tal. Beleza. Eu testei, acho que foram 9 ferramentas junto com a minha equipe, se não me falha a memória. E a gente encontrou somente uma e ela faz de um jeito não oficial no WhatsApp. Então assim, se é para fazer de um jeito não oficial, pode ser que vai travar em algum momento, né? Não vai me dar uma confiabilidade. E o WhatsApp ainda também não lançou a versão business dele que me permite fazer esse gerenciamento muito diferentão aí, né? O WhatsApp Business ainda não serve para isso. Né? Não sei porquê, mas deveria. Então, o meu problema é que a gente não vai ter histórico. Até vou negritar aqui, ó. O histórico para mim é importante. Por quê? Porque eu preciso ter as aprovações. E aí, para fechar, cara, o que ferra o WhatsApp é receber comunicações extremamente enroladoras, redundantes, quem nunca, né? Redundantes e desnecessárias, vou chamar de desnecessárias, através de áudios de 2 mais minutos. Cara, passou de 2 minutos, eu acredito que o seu áudio nem deveria ter existido, tá? Isso se você tiver aqui, ó, até comunicações em áudio, tá? Esse é um dos problemas das agências. Imagina o seu cliente dando feedback, você pega lá um áudio de 8 minutos. Você tem que parar, anotar, escrever tudo que ele falou, salvar, porque se um dia der um problema, como é que você vai falar que ele deu aquela aprovação, né? Ou ainda nessas comunicações, um dos problemas é quando você recebe direcionamentos do cliente, onde no começo, quem nunca? No começo do áudio ele pede uma coisa e no final outra. Só que ele esquece, simplesmente esquece que falou 2 coisas opostas. Esse aqui é dureza. Cara, às vezes chega, você escuta o áudio, a pessoa começa a pedir uma coisa e fala, beleza, isso aí dá pra fazer. Quando vê, você vai vendo que ela vai mudando o raciocínio, até que o final ela muda completamente e deixa isso no ar. O que você vai ter que fazer? Primeiro que você gastou um tempão ouvindo o áudio, e segundo você vai falar assim, cara, você falou 2 partes no áudio, é isso ou aquilo? Por isso que eu prefiro o e-mail, porque no e-mail, a pessoa antes de apertar o botão enviar, ela consegue ler o que ela escreveu. Aí ela vai pensar 2 vezes, né, redigindo ali já ajuda bastante, tá? Então eu acredito, né, nessa linha aqui, ó, do direcionamento é um dos pontos mais importantes. Aí você vai falar, pô, Ricota, mas existem casos e casos, né? Dá para usar o WhatsApp para algumas coisas? Dá para usar. Mas o problema é quando você utiliza ele para tudo na sua agência e vira
a central de comunicação. Um outro detalhe aqui, talvez, que você tem que tomar muito cuidado com o WhatsApp é o uso de WhatsApp pessoal com os clientes, tá? Então, se porventura você autoriza o WhatsApp e o seu colaborador vai lá e passa o número dele para o cliente, fala, me manda aqui direto, porque fica mais fácil que mandar para a agência, para a pessoa que é de atendimento, e depois a pessoa me passa, ou para o dono ou dona, e a pessoa me passa. Independentemente da sua organização, ele manda direto. Se essa pessoa sai, então assim, ó, se o ou a colaboradora sai da empresa, perde-se o histórico completo das conversas. Já era, meu amigo, limado. E aí, aquela história, o WhatsApp pessoal, você não vai conseguir ter histórico por ferramentas. Como é que você vai conectar o WhatsApp pessoal da pessoa? Você vai começar a ver as trocas de mensagem dele no dia a dia? É um problema muito sério. Outro problema que eu vejo é o seguinte, se o colaborador ou a colaboradora recebe e responde, vai vendo, mensagens fora do horário de trabalho. Essa aí, e se for CLT, né, no caso CLT, acho que PJ vai dar algum problema se a pessoa realmente cismar ou, enfim, não recomendo o modelo PJ de qualquer forma, mas o modelo CLT, se ela responder fora do horário de trabalho e tiver essa troca, isso é considerado hora extra, tá? Então o WhatsApp hoje em dia já é considerado hora extra se você ficar ali trabalhando, respondendo fora do horário de trabalho. Então, para mim, não tem uma grande vantagem. Aí as pessoas falam, pô, Ricota, mas a gente precisa de agilidade. Manda e-mail, eu tô vendo e-mail o tempo inteiro. As pessoas têm preguiça de escrever um e-mail. É aí que tá a história. Elas querem regurgitar qualquer coisa ali. E eu acho que a outra coisa, né, mensagem fora do horário de trabalho aqui, só para eu não pecar pela omissão, é um desrespeito com o seu colaborador, né? Imagina o cliente cobrando sábado e domingo para algo ser feito. Manda uma mensagem sexta-feira à noite, chega segunda-feira às 7 e fala, pô, vocês ainda não fizeram. Como assim, meu amigo? Você acha que aqui é o quê? Aqui é pagode que você vai ter final de semana também e tudo mais? Não, aqui a gente trabalha em horário comercial. Se a sua solicitação foi pós-horário comercial, nossa equipe vai receber essa informação na segunda-feira, vamos organizar a agenda e assim que possível a gente retorna aqui para você para poder te entregar. Não é assim, não é pagode não, tá? Então, eu colocaria, nada contra pagode, tá? Mas é que o pagode rola ali, final de semana, rola de noite, rola em qualquer horário, né? Próximo item, número 4, contratam o time errado. Cara, esse erro aqui é clássico do clássico. Todos eu tô falando, esse é clássico, esse é clássico, esse é clássico, mas esse aqui de contratar o time errado é muito comum, aí eu vou falar, é muito comum começar a contratar pelo lado técnico, né? Então você vai lá, pelo lado técnico, pelo setor, vamos chamar setor técnico. Então você começa a tua agência, você sozinho ou sozinha, você começa a ganhar um pouco de grana, ganhar clientes. Qual que é a primeira pessoa que você vai contratar? Normalmente você traz uma pessoa para fazer um pouco mais do que o que você já faz, que é o operacional, né? Então vou até colocar aqui o operacional. Inclusive, tá? Desse erro aí, eu não vou conseguir falar em todos os detalhes, vou deixar também um videozinho aqui nos cards para você poder se inspirar, que aí lá eu falo exatamente detalhado, tudo que eu faria, e aqui eu só vou jogar para você qual que é o erro e por onde eu faço, né, e faria hoje em dia. Mas lá no vídeo eu explico mais detalhes, com muito mais riqueza, tá? Então, as pessoas contratam pelo operacional para fazer o do dia a dia. Você fala, Ricota, o que tem de errado com isso? Eu falo o seguinte, que para você poder escalar, lembra que a gente falou aqui, ó, para dar certo a sua empresa, você precisa ter capital de giro, que é faturamento, e precisa ter cliente. Se você, aí eu vou colocar aqui, ó, se você está envolvido no operacional, quem está vendendo? Essa é a pergunta que é a grande sacada para a maioria das agências iniciantes. Elas contratam um técnico e ao invés de contratar um vendedor. Aí você fala, pô, Ricota, mas eu não estou dando conta de entregar tudo, porque às vezes você também está fazendo a parte de vendas. Então, a minha jogada é primeiro vende, depois, lembra que a gente falou? Primeiro vende, consegue cliente, depois foca no produto. Às vezes, você pode ir para uma linha muito mais legal de simplesmente contratar uma pessoa para te ajudar a vender mais e terceirizar outros trabalhos. Algumas partes do seu trabalho você pode terceirizar, você não precisa contratar a pessoa logo de cara, você pode terceirizar.
Então o vendedor é a pessoa que vai te ajudar mais rápido para você desafogar. Depois, né, que eu contrato 2 vendedores, eu parto, né, na minha linha aí, e em seguida você deve escolher alguém para atendimento de clientes. Então, uma coisa que a gente perde muito tempo enquanto dona de empresa, e depois que a empresa começa a ter mais clientes, é atender os clientes, né? E muito você fica refém aqui do WhatsApp, né? Quem nunca? Fica extremamente refém do WhatsApp, e aí os caras ficam te pentelhando, você fica trabalhando, o workaholic ali no nível máximo, 14 horas por dia e tal. Por que você não desafoga isso? Não precisa ter medo. Pega um celular, se for o caso, oficial da empresa para receber as ligações durante o dia, um e-mail escrito atendimento, @o nome da agência, que você tem acesso também para poder ficar bem tranquilo, não achar que a pessoa está passando a perna em você, se você tem esse problema de confiança, né? Mas se você tem um problema de confiança na pessoa que você acabou de contratar, então talvez você não deveria ter contratado essa pessoa, né? Essa é a real aqui para você. Mas enfim, isso aí fica para outro vídeo. Você trazendo uma pessoa de atendimento, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai começar a te ajudar a desafogar. Ela vai tirar as coisas da sua mão. E aí o próximo nível que você pode trazer, em seguida, você pode contratar uma pessoa para gerir os projetos e colaboradores terceirizados. Então assim, gestão de projetos é o próximo nível. Então traga o vendedor, traga uma pessoa de atendimento, traga uma pessoa para gerir os projetos. Enquanto isso, eu ainda continuo trabalhando com terceirizados, com outras agências, outros freelancers, outros parceiros que fazem algumas demandas para mim, né, pontuais, e eu continuo ali trabalhando no dia a dia. Legal. E essa é a jogada do que você deveria contratar. Não comece pelo técnico, porque senão você nunca vai sair da área de vendas, você nunca vai sair do atendimento dos clientes e nunca vai parar de gerir projetos. A maior parte das agências que esbarram, e isso é uma visão para você, que esbarram do faturamento de 50 a 100 mil reais e não conseguem passar desse nível, é porque eles pecam nessa parte aqui, ó. Na parte de vender, atender e gerir os projetos. O dono ou a dona negligenciou essa rota que eu tô dando aqui para vocês, tá? Essa é a rota do sucesso, tá? Até vou escrever aqui, ó, rota do sucesso, tá? Para ficar bem legal aí para você poder ver. Traz uma pessoa para vendas, traz uma pessoa para atender clientes, traz uma pessoa para gerir projetos, depois você começa a contratar gente do técnico e depois volta a contratar vendedor. Aí você vai conseguir ter respiro, olhar para sua empresa e tudo mais. As empresas que esbarram, mais uma vez, o faturamento de 50 a 100 mil reais são as empresas que não conseguem ou não têm vendedores, não tem atendimento estruturado, está tudo nas costas do dono ou da dona, e até às vezes a gestão de projetos está nas mãos do dono e da dona. Tem uma equipe gigantesca e quanto mais gente, mais você fica refém, né, do tempo dessas pessoas. E quanto mais clientes que você acaba conseguindo, mais refém ainda de atender esses clientes. Então você começa a parar de vender. Então você tem um teto. Conforme sai um cliente, você só repõe um, porque você não dá conta. Você não consegue dar conta de todo o trabalho. Por isso que você tem que escalar por essa rota de sucesso. Beleza? Chegando no quinto item, aí eu vou dizer para você que esse é o próximo nível de problema que as agências cometem, que é achar que o cliente comanda a sua agência e não você. Vou mudar essa frase. É o ou a é quem comanda a sua agência. Então, esse aqui é um erro. Ou então vou botar não achar, deixar que o cliente comande. Agora ficou melhor a frase. Comande a sua agência, né? Então, é aquela velha história. Eu já falei ali em cima, né? Mensagens e cobranças fora do horário de expediente, pedidos de desconto sempre que vai negociar. Ó, vai vendo as coisas. Se você não passou, possivelmente vai passar. Ameaça sair da agência se não fizer o que pediu na velocidade e momento que, vou chamar assim, né, de ordenou, até entre aspas, né, porque ele vai achar que ele é o dono da empresa. E vamos botar assim, entender que é a última bolacha do pacote. Meu amigo, cliente que vai, multa nas costas, falta com respeito com o seu time, né? Ou seja, pega a cultura dele que é podre e joga em cima da sua equipe, destrói com a sua equipe.
o jeito de falar, o tom de falar, a forma, a grosseria e joga em cima da sua equipe, maltrata a sua equipe, então é um problema muito sério. Então o cliente nunca comanda a sua agência. Entenda aqui, ó, a dica, né, que eu vou deixar aqui para você, ó. Primeiro, a empresa é sua e se o cliente não gostar, ele que vá embora, tá? Então, primeira dica aqui do Ricota é: você tem que saber o seu lugar, você tem que saber quem é que manda na bagaça, quem que é o dono da empresa, quem paga os boletos. Pergunta assim, olha para o espelho e fala: quem está pagando os boletos da sua empresa? Da sua empresa, sai do seu bolso? Não, mas é o cliente que me paga. Não importa, o cliente paga o boleto dele. Quem paga o seu boleto da sua internet, do seu aluguel, das suas contas, é você, não é você? Então é você que é o comandante da parada. É você que vai comandar esse navio, esse barco, esse avião, esse foguete, o nome que você quiser dar, essa bicicleta, não importa. Mas é você que comanda a parada. Se você sair fora dessa e deixar o cliente montar em cima das suas costas, do teu time, da tua empresa, e passar por cima e você se sentir um coitadinho, uma coitadinha, e não, porque eu não posso fazer nada, porque senão ele não me paga, cara, não vale. O cliente, se ele não gostar, ele que vai embora. Próximo item, né? Dica, outra dica. Tenha um contrato com regras claras. Não vai dar tempo da gente falar aqui sobre contratos, mas a próxima dica é: não fecha, pelo amor de Deus, nenhum projeto sem fazer um contrato. E nesse contrato tem que estar todas as regras. Regras de pagamento, o que acontece se não pagar. Principalmente isso, tá? Se o cliente não pagar, o cliente tem que pagar em dia. O que você tem que entregar para o cliente? O que foi combinado? Tem que estar lá descrito. Porque se ele falar assim, eu não gostei disso, por isso eu não vou pagar. Não tem essa. Se você mandou fazer de um jeito, né? E se você pediu desse jeito, eu te entreguei desse jeito, você tem que pagar. Se você não gostou, é problema seu. Foi você que teve a ideia, foi você que me pediu desse jeito, né? E às vezes tem cliente que fala assim, eu contratei sua agência porque eu esperava que você me desse retorno de tantos de faturamento e tudo mais. Tá no contrato? Não tá. Então não tem que entregar, meu amigo. Se você pensou isso na sua cabeça, sonhou que você ia pagar R$50 para alguém trazer R$1 milhão, você é idiota. Simplesmente essa é a palavra que eu tenho que falar para você. Você carece de inteligência, tá? Então ninguém vai fazer esse tipo de coisa para você. Não existe isso no mercado. Você vai contratar, vai pagar um dinheiro para um prestador de serviço buscar e te entregar alguma coisa técnica que possivelmente gere determinado resultado. Se você não está apto para comprar isso, não compra o serviço de marketing digital ou do serviço que a gente falou ali de agências. Não compra, simplesmente não compra. Mas não venha me falar que, né, o que você sonhou e está dentro da sua cabeça, a agência tem que cumprir. O empreendedor, a empreendedora ali, dona da agência, tem que cumprir. Não tem essa não. Então tem que ter um contrato. Coloca um contrato. Aí eu diria assim, vou botar um extra aqui, ó. Um extra só comece com o contrato assinado, tá? Então essa é a diquinha extra aqui do tio Ricota que eu aprendi na marra, isso aqui. Às vezes tem muito cliente que fala, não, tá legal, tô revisando aqui o contrato, vamos começando. Aí você começa e nunca vê aquele contrato assinado. A hora que dá problema, cadê o contrato? Cadê o contrato pra você mostrar pro cliente? Ó, tá aqui. Só começa com o contrato assinado. Hoje eu só começo projetos com contrato assinado. Não dá para fazer de um jeito diferente, porque senão você vai ter muito problema, beleza? Outro item aqui, ó, dica. Nunca deixe o cliente faltar com respeito para o seu time. Nunca, tá? Por isso eu também já passei, vou dizer dessa forma, já passei, não é uma coisa legal, não é porque o cliente está pagando que ele pode humilhar, criticar, ser bruto ou bruta, ríspido com o seu time. Se você notar esse tipo de coisa, o que você tem que fazer? Se você estiver presencialmente, fala assim, olha, vou pedir a liberdade aqui para você de eu me manifestar e seja bem profissional a ponto de falar assim, olha, nós atendemos você com muito cuidado, muita atenção, muito respeito, de um jeito muito profissional. O tom, a forma com que você está tratando eu e a minha equipe não está adequado ao que a gente espera de você. Então eu espero que você tenha uma postura mais profissional, um tom mais amigável, porque senão essa parceria aqui não vai fluir muito bem. O dia que você falar isso, você vai ver o cliente se colocando no lugar dele. E se ele não se colocar, você pode levantar, virtualmente ou não, falar assim, olha, então já que você não quer ter profissionalismo e cordialidade aqui nas palavras, a gente não tem o que conversar. Desliga a ligação na cara ou levanta, se for um momento que você possa se encontrar com o seu cliente, não existir mais pandemia nem nada do tipo, não tiver nenhum risco à saúde, você levanta e fala, infelizmente eu não posso continuar essa reunião e acabou, vira as costas e vai embora. Trate por e-mail, né? Fim de papo.
mas não aceite falta de respeito com a sua equipe. Isso passa um recado muito sério de quem você quer ser como empresário ou empresário. Ninguém pode passar por cima da sua equipe, nem mesmo você, tá? Então acho que isso é um ponto muito importante para a gente poder colocar aqui como dicas importantes aqui do nosso dia a dia. E eu acho que, por último, nessa linha de comandar a empresa, né, é dica 4. Nenhum cliente paga o suficiente para você se sentir inferiorizado ou inferiorizado, tá? Então, não adianta, não tenho que me digam que, cara, você tem que imaginar que você é o dono, a dona do negócio, da parada toda, foi você que sonhou, foi você que ralou, é você que manda na parada. Não importa se o cliente paga uma grana gigante, se ele for embora, você vai estar em maus lençóis, não importa. Cliente ruim, você tem que meter o pé na porta. Eu até tenho um vídeo que eu vou deixar também aí como recomendação para você sobre clientes tóxicos, para você poder ver, deixar na descrição, deixar no card, mas, cara, não vale a pena, de jeito nenhum. Se aquele cliente está fazendo uma pressão absurda e você não sabe nem como lidar, às vezes o seu contrato, né, no seu contrato não tem uma forma, se me tratou mal, então eu posso romper o contrato. O que você pode fazer é, cara, chegou o fim do contrato, o período do contrato, não renova, fala muito obrigado, um abraço, até nunca mais. E se o cliente fala, não, mas eu quero comprar mais coisa de você, pelo amor de Deus, não. Eu já tive clientes assim, que no momento da renovação a gente não renovou e depois veio pedir serviço, a gente falou, olha, nesse momento a gente não tem interesse de trabalhar com vocês. Bem simples assim, mas que absurdo, como assim você não quer trabalhar comigo? Não, simplesmente a gente não tem interesse de trabalhar nesse momento com você. Fim de papo, tá? Esse é o jogo, essa é a verdade, é isso que você tem que seguir, beleza? Então, a gente passou por bastante coisa aqui, pelos 5 erros que as agências fazem errado. Eu quero deixar esse cuidado, esse carinho para você. Eu quero terminar o vídeo te convidando aí para me seguir, né? Me siga no Instagram, Então pode me procurar lá, @FabioRicota. E lá na minha bio, tá? Só porque que eu quero falar isso? Lá na minha bio você encontra um link para o meu Telegram, né? Para você entrar no Agency Valley. E eu também sempre deixo aqui no YouTube, né? Além de você poder ver embaixo de cada um dos vídeos, mas às vezes você está aí na correria, está no celular, fica rapidinho. Se você acessar o link da bio, né, dá uma olhadinha lá na bio, você vai encontrar o link do Telegram, o Agency Valley, que é o meu canal do Telegram, onde eu compartilho insights e ideias para donos e donas de agência, consultores, freelancers, para você poder aprender muito mais, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no meu canal, né, clica aí, ativa a notificação, porque toda semana tem vídeo novo. Cara, eu dei o meu melhor aqui, espero que você tenha gostado, foi um conteúdo incrível e a gente se vê na próxima oportunidade. Deixa um comentário também se você curtiu esse vídeo.